Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente começa aqui, né, o conteúdo do nosso terceiro bimestre, tá? Então, até semana passada a gente fez atividades de finalização do terceiro bimestre, do segundo bimestre, que eram os estudos intensivos. E agora a gente começa, então, com a matéria de termoquímica, que compõe a matéria do terceiro bimestre. A gente já fez, né, nossa aula prática do bimestre passado, já foi envolvendo termoquímica, onde a gente fez aquela experiência do suco de limão. O que aconteceu ali, né? Através do calor que foi fornecido, a gente conseguiu queimar a parte onde havia o suco, né? Queimou-se o ácido cítrico, e aí apareceu a mensagem que a gente tinha escrito, né? Então, o que é a termoquímica? É o ramo da química onde a gente estuda o calor das reações, né? Então, a gente, através dos processos de mudança de estado físico, a gente consegue fazer essa troca de energia, mas na forma de calor. Lembrando lá o que é um processo, um estado físico, né? A mudança desse estado. Então, por exemplo, eu tenho a água, coloquei no freezer, ficou cubo de gelo, ficou sólida. Tirei a água, deixei na pia, ficou líquida. Peguei essa água, coloquei no fogo, virou gás. Então, isso são 3 mudanças de estados físicos, porém a substância se manteve a mesma. Ok? Então, a gente vai estudar essas mudanças. Sabe quando a gente pega a bolacha e vai comer, olha lá, 200 calorias, quilocal, calorias que é de calor, tá? Então, essa questão da química que a gente estuda envolve toda essa parte de processo, de como que um alimento que eu vou consumir vai entrar no meu organismo e vai se transformar em calor, em energia, tá? Então, todo esse processo a gente vai estudar dentro da química. Como eu falei para vocês lá no comecinho do ano, a química ela envolve vários processos, ela vai estar trabalhando em conjunto com a física e também com a biologia. Então, por que tem a ver a química com o alimento que eu como? É a transformação da energia dentro do meu organismo. Então, é uma reação química, uma reação biológica, mas também é uma reação física, ok? Então, dentro desses processos, a gente vai ter 2 tipos de reações. São as reações endotérmicas e as reações exotérmicas, tá? Então, aqui eu tenho um textinho, eu vou pedir para vocês fazerem um resuminho, colocar no caderno, porque a partir da semana que vem a gente vai começar a fazer exercícios, tá? Essa matéria também envolve cálculo. Envolve a questão de balanceamento também, mas envolve cálculo da transformação dos elementos. Então, por isso que é importante a gente entender o porquê que a gente está fazendo para fazer sentido na hora do cálculo, tá bom? Então, reações endotérmicas são reações que retêm calor, que elas seguram o calor dentro da reação. Normalmente, quando a gente retém calor, a gente esfria, tá? Então, aqui ele fala que em significa dentro, para dentro, ou seja, reações que a mudança de estado físico retém esse calor, ou seja, deixa a reação mais fria. Então, aqui ele dá alguns exemplos, né, de reações endotérmicas, aquecimento do calcário, ele absorve calor e se decompõe e tal. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Quando a gente pega, não sei se vocês já viram amônia, a amônia em pó, normalmente ela é usada como fertilizante de plantas. Se eu pegar essa amônia em pó, temperatura ambiente, estou aqui na minha casa, pego essa amônia em pó e acrescento água, na hora gela, esfria-se o recipiente e a água fica super gelada. Então, é uma reação que ela retém calor. Um outro exemplo que eu acho que vocês já ouviram falar, cheguei com uma bebida, sei lá, cerveja, refrigerante, ela tá quente, eu quero que ela resfrie mais rápido. O que eu faço? Eu ponho no freezer envolto no papel gelado, molhado, né? Tipo, pego um papel toalha e molho. Aí o que acontece? A água também faz esfriar um pouquinho e jogo sal. Por quê? Porque aí ele diminui a minha temperatura de solidificação, faz com que solidifique, por exemplo, a temperatura para a água ficar sólida é 0 graus. Se eu colocar sal, a temperatura de solidificação ela vai ser em torno de menos 5 graus, então esfria mais ainda. Então é uma reação que ela retém calor, ela consegue esfriar dentro da reação, tá bom? Já reações exotérmicas são reações que liberam calor, né? Aqui ele fala que exo significa para fora, ou seja, se refere a reações de mudança de estado que libera calor. Então, são reações em que, se eu misturar uma substância com a outra, ela esquenta, então ela fica quente, tá? Uma outra substância que a gente usa também em laboratório, que é a hidróxido de sódio,
também é usado, eu não sei se a mãe de vocês utilizam para desentupir pia, o tal do diabo verde e tal, que tem hidróxido de sódio. Se eu pegar esse hidróxido de sódio e misturar com água, da mesma forma que eu fiz com a amônia, em temperatura ambiente, peguei um copinho, coloquei lá hidróxido de sódio, coloco a água, na hora o recipiente esquenta. Tudo fica quentinho em volta, tá? Bem quente mesmo. Se você pôr a mão, você queima, tá? Então, são reações que só de haver a mistura, ela já libera calor. Esse calor já se sente no ambiente, tá bom? Aí, aqui a gente vai falar um pouquinho, dentro desse conceito, a gente tem algumas fórmulas que a gente usa para fazer o cálculo. Então, a gente vai falar sobre entalpia, né? Que é a constante da quantidade de energia que é liberada dentro de uma reação química e a variação dessa entalpia, tá? Então, aqui, ó, para a gente fazer o cálculo dessa variação de entalpia, a gente usa essa formulazinha aqui, onde a gente vai calcular os produtos e reagentes dentro da fórmula para a gente saber o quanto que liberou no final. Então, como que eu sei que aquela bolacha, quando eu consumir, eu vou consumir 200 kcal, se eu comer 3 bolachas daquela? Através de uma conta dentro do processo químico que acontece no organismo, tá bom? A partir da semana que vem, eu vou trazer para vocês a reação e vou fazer o cálculo com vocês da reação para vocês entenderem o porquê que está liberando ou não, tá? Só para vocês terem uma ideia, o organismo humano, ele gasta em torno de 2.000 calorias por dia, em média, né? Porque depende muito do tamanho da pessoa e tal, mas a gente gasta em média 2.000 calorias por dia só para manter os processos que o organismo já faz, tá? Então, 2.000 calorias para respiração, passagem de bombeamento de sangue pelo corpo humano, os processos de digestão, enfim, todos os processos metabólicos que acontecem no nosso organismo, a gente precisa de 2.000 calorias dia. Ah, mas nesse dia eu acordei e andei 40 minutos para chegar na escola, depois eu fiz atividade física na escola, quando eu cheguei em casa eu fui dançar com os meus amigos, jogar futebol na quadra, enfim. Tudo isso que você está fazendo de atividade física são gastos calóricos a mais, tá? Então, no fim do dia, seu organismo consumiu ou necessitou de 3.000, 3.500 quilocalorias por dia, tá? E aí a gente repõe como tudo isso? Através do alimento. Então, tudo que a gente consome é para repor essa energia que a gente está gastando durante o dia, tá? Professora, preciso emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consumir menos calorias do que eu gasto. Então, se eu gastei 3.000 calorias, eu preciso consumir no máximo 2.000 para conseguir que, com essas 1.000 que faltam, o organismo comece a consumir gordura ou alguma parte do organismo que está em excesso e ele vai consumir dessa reserva que já está no organismo para poder suprir. Ele não deixa de fazer, mas aí ele consome, tá? Dietas extremamente restritivas. Então, eu tô comendo 1.000 calorias dia, mas eu gasto 3.000. Meu organismo, ele não tá tendo muito da onde tirar, porque eu quero eu perder peso muito rápido. E aí, o que acontece? A gente vai ficando muito fraco, a gente vai deixando de fazer. Por quê? O organismo, ele sempre prioriza a função cerebral. Então, de todas as funções que o nosso corpo faz, o cérebro é o essencial, porque é ele que manda no corpo, né? Então, a gente prioriza, quando você está numa dieta extremamente restritiva, o cérebro prioriza o funcionamento do corpo e deixa as outras funções. Então, eu levanto, fico tonta, eu ando, fica tudo escuro. Por quê? Porque o cérebro está priorizando o organismo está priorizando o funcionamento do cérebro. As outras funções que o organismo vai fazer vai ficar precarizada por causa dessa dieta extremamente restritiva, tá? Então, tem tudo isso, tem essa questão também de organismo, mas é bem interessante, é uma matéria que é importante e acho que vocês também estudam alguma coisa dentro da física de calor, né? Então, é uma complementando a outra, tá bom? Tudo bem? Agradeço aí a atenção de vocês. Para a semana que vem a gente vai fazer uns exercícios também, tá bom? Eu vou mandar também o texto em anexo para vocês, caso vocês tenham dúvidas, mas copiem, façam um resuminho, coloquem no caderno esse resuminho, que vai ser importante para a gente dar sequência, tá bom? Beijo para todos e fiquem bem.